A leitura e a escrita como atitudes interdisciplinares na educação para o pensar. Olá, eu sou o Silvio e quero que você fique bem conosco, porque todos nós somos o Centro de Educação para o Pensar e a Editora Zófos. Por que eu digo isso? Porque não existiríamos nesses 30 anos que estamos comemorando se não fosse você, educador, se não fosse a sua escola, os alunos, as famílias que utilizam o programa Educar para o Pensar. Por isso, quero agradecer você de ter aceito os presentes que estamos disponibilizando. Presentes com conteúdos significativos para educadores e escolas do e no século XXI. As palestras que já assistimos são esplêndidas. Sabedorias deixadas por César Nunes, por Roberto Crema, para serem assistidas inúmeras vezes. Que presentes valiosos! Hoje, mais uma preciosidade, mais um presente para assistirmos inúmeras vezes. Nossa amiga, professora doutora Cláudia Toldo, conhece como ninguém o programa Educar para o Pensar. Ela irá fazer uma belíssima reflexão ligando leitura e escrita como atitudes interdisciplinares na educação para o pensar. Afinal, como dizia Paulo Freire, ninguém educa ninguém. As pessoas aprendem em comunidade. Assim, o ler e o escrever são aprendizagens interdisciplinares que nos levam ao entendimento de nós, do outro e do mundo. Isso em comunidade de aprendizagem investigativa. Nossa amiga e companheira Cláudia Toldo, por favor, ocupe o seu espaço merecido e nos presenteie com suas reflexões e direcionamentos. E desde já, obrigado por você estar aqui conosco. É com você, Cláudia. Bom, é uma satisfação eu estar participando. Eu sou Cláudia Toldo, professora de língua portuguesa. Eu sou supervisora de ensino da Rede de Educação Notre Dame, professora de língua portuguesa e de linguística da Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, portanto, Rio Grande do Sul. É uma satisfação eu estar aqui conversando com vocês sobre a questão da leitura e da escrita em situação de sala de aula, numa perspectiva, então, da educação para o pensar, tendo como, digamos assim, ponto último a questão da interdisciplinaridade. Como um primeiro ponto, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que é ler e escrever. Porque muito se fala e muito se diz sobre a questão da leitura e da escrita. Talvez se tivesse um outro teórico aqui, abordasse esse tema numa outra perspectiva. Eu vou abordar esse tema da perspectiva que eu tenho trabalhado, da perspectiva que eu tenho estudado, e eu tenho acreditado e tenho dito, que o problema que nós temos vivido hoje na escola e também, infelizmente, na universidade e na vida é de leitura e não da escrita. Todos nós escrevemos. O que talvez nem todos nós façamos e façamos bem é ler. Então eu vou começar por aqui. O que é ler? Ler, na verdade, não é decodificar os signos linguísticos. Isso me parece que é o de menos. Bem ou mal, em algum momento nós vamos aprender. Bem ou mal, daqui um pouquinho as crianças vão se alfabetizar. Por favor, entendam aqui todos os professores, educadores, pedagogos, alfabetizadores, pais, que neste momento eu estou tendo o privilégio de estarem me ouvindo. Eu estou pensando em crianças que, numa fase mais ou menos normal, estão na escola aprendendo a ler e a escrever. Enfim, ler não é decodificar as letras do alfabeto. Ler não é simplesmente decodificar o sistema linguístico, juntar letras, construir palavras, frases, orações e, aspas, textos, como se tem dito por aí. Ler é mais do que isso. Ler é compreender o mundo. Ler é compreender e é ler esse mundo, como já dizia Paulo Freire há muito tempo atrás. Então nós temos uma dimensão de leitura aqui muito maior do que essa que a gente tem visto, infelizmente, na escola, como um cumprimento de tarefa ou como cumprir a tabela.
né? As crianças estão alfabetizadas ao fim do 2º ano porque reconhecem os signos linguísticos, formam palavras, frases e acabam aprendendo a ler. Eu tenho dito e acredito que leitura é muito mais do que isso. Eu vou trabalhar com a escrita daqui a pouquinho, eu vou me deter nos primeiros momentos com essa questão da leitura. O trabalho de leitura na sala de aula é fundamental. Por quê? Porque ela constrói sujeito, ela constrói um sujeito leitor, leitor do seu próprio dizer. Porque, na verdade, aprender a ler significa apropriar-se do sistema linguístico. O que significa apropriar-se do sistema linguístico? Significa apropriar-se do sistema linguístico e, a partir disso, dizer algo. E dizer algo, constituir-se em sujeito. Porque não é qualquer um que diz, não é? E hoje nós sabemos que, e nós já entendemos isso, que nós temos um aspecto antropológico da linguagem muito maior do que nós tínhamos até então, ao menos é esse o entendimento que eu tenho, né? Hoje nós não podemos conceber uma sociedade sem língua e uma língua sem sociedade. Porque se eu perguntasse para vocês, para que a língua serve? A língua serve para viver. Primeiro momento ela serve para viver, ela serve para que as pessoas se comuniquem. Nós encontramos as pessoas no mundo como? Se comunicando, um se comunicando com o outro. Então é preciso aprender a ler. Ler o quê? Ler texto, ler cartas, ler e-mails, ler o jornal, ler a revista, ler o encarte que está ali na esquina, ler o rótulo, ler a bula do remédio. Nós precisamos ler livros, sim, ler tudo. Para quê? Para nos fazer sujeitos dessa sociedade letrada e que precisa deste sujeito leitor para se comunicar com o outro, né? Então, por isso que eu digo que ler é muito mais do que simplesmente decodificar o código, não é? E muito mais do que apropriar-se desse sistema. Mas é apropriar-se do sistema, né? E enunciar-se como um sujeito. É usar desse sistema para dizer alguma coisa. Muito bem, esse é o trabalho da escola. E aí eu pergunto, por que ler e por que escrever? É fundamental que a criança desenvolva habilidades do uso da leitura e do uso da escrita. É de fundamental importância. Por quê? Daqui um pouquinho, no próximo bloco, ou no último talvez, eu trabalho um pouquinho com essa ideia de que é esta leitura que eu preciso ter na escola numa perspectiva interdisciplinar. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas veja, eu não posso ver aqui a leitura numa perspectiva apenas da língua portuguesa. Eu acho que a responsabilidade maior é sim dos alfabetizadores e do professor de português, que é de sua responsabilidade, é da sua formação, é do seu trabalho, este trabalho, né? E esmiuçar o sistema e esse escarafunchar letras e palavras e frases e enunciados e orações e textos lá na escola. Só que, na verdade, isso é um trabalho de todo mundo. Porque se o sujeito fala, e se o sujeito escreve, e se o sujeito lê na aula de português, ele também lê, ele fala e ele escreve na aula de matemática, de biologia, de química, de física, de educação física, de ensino religioso, de filosofia, não é? Então, por isso que eu digo que ler é muito mais do que simplesmente decodificar o código. E aqui eu quero trabalhar com uma outra questão. As pessoas dizem assim: ler é uma coisa natural, a pessoa automaticamente, se está num universo linguístico, ela lê, porque ler é tão natural quanto falar. Acho que hoje, a gente aprofundando um pouquinho os estudos relacionados a isso, a gente pode questionar um pouquinho. O que é natural? Natural é andar, natural é ouvir, isso é natural. Quando a criança nasce, e aqui, fazendo obviamente uma consideração, se ela não apresenta um problema motor, ela levanta e anda. Isso é natural. As suas pernas são prontas para andar. Ela anda. Isso é natural. Agora, falar é mais ou menos natural, né? Só que ela já precisa de um estímulo externo. Ela precisa ouvir uma comunidade linguística que use a sua língua, ela já precisa de um estímulo linguístico para que ela
coloque em funcionamento diferentes e vários órgãos. Ela precisa de um pulmão, ela precisa de uma língua, de uma boca, de dentes, de uma faringe, ela precisa de todo um aparelho fonador que entre em funcionamento para que ela consiga reproduzir um som. Então veja, é um natural mais ou menos diferente do que andar, não é? Então assim, é natural, ela consegue, mas ela precisa de um estímulo externo. E aqui, como eu sei que tem pais me ouvindo, eu já vou aproveitar para fazer um apelo para os pais, para os avós ou para todas as pessoas que de uma forma ou de outra desempenham esse papel. Para que uma criança consiga aprender a ler da melhor forma possível, ela precisa estar inserida num universo linguístico o mais rico possível. Quanto mais e quanto melhor esse estímulo linguístico for, melhor será a sua possibilidade de fala. Porque quanto melhor, quanto maior ela ouvir diferentes textos, diferentes gêneros textuais, e aí nós temos todo o estudo brilhante, eu poderia citar aqui linguistas brilhantes que desenvolvem estudos sobre gêneros textuais e sobre a riqueza dos gêneros textuais, que são importantes, não é? Para que a criança possa, diferentes manifestações da linguagem, ouvir essas diferentes manifestações da linguagem, em diferentes suportes, para que ela possa, então, falar e ter acesso a esses diferentes textos. Então, os estímulos externos são de extrema importância para que as crianças possam ler melhor, mais e da forma mais rica possível. Num próximo momento, a gente vai trabalhar um pouquinho com um início de uma passagem desta leitura para a escrita. Eu dizia antes, por que ler e escrever? Ler e escrever são verbos intransitivos. Ler e escrever. A professora de português falando agora. Ler e escrever são verbos intransitivos. Mas eu posso transformá-los em transitivos diretos. Ler o quê e escrever o quê? É isso que no próximo bloco a gente vai trabalhar um pouquinho. E aí vamos fazer uma passagem de ler o quê, escrever o quê, ler para quê e escrever para quê. Já voltamos. Retornando então, como dizíamos anteriormente, nós poderíamos nos perguntar, ler por quê? Ou ler para quê? E aí podemos fazer uma passagem dessa questão da leitura e da escrita. Hoje, finalmente, nós temos um novo paradigma. Talvez não seja novo, mas seja finalmente reconhecido que existe uma prevalência na aprendizagem na escola, da aprendizagem sobre o ensino, deslocando o foco do professor para o aprendiz. Porque, na verdade, quem precisa aprender a ler e a escrever é o estudante. E o professor, ele tem que ser o mediador desse processo, tornando esse estudante um aprendiz deste sistema linguístico, para fazer com que ele se aproprie desse sistema e se anuncie. Ao se anunciar, ele pode fazer duas coisas, ou ele fala, ou ele escreve. E aqui nós temos que ter uma noção extremamente importante. Os textos utilizados em sala de aula não são textos para aprender a ler, mas são textos para ler, independente do texto que seja. Os estudantes precisam de textos para ler na escola, não para aprender a ler como se tinha há muito tempo ou até pouco tempo atrás, não é? A aprendizagem da escrita não é um processo natural. Essa é a grande diferença. A escrita é uma invenção cultural. A escrita nós inventamos, o homem inventou. Ela não é como a aquisição da fala. Veja, eu dizia, andar é totalmente natural. A fala é mais ou menos natural, porque ela precisa de um estímulo externo, mas ela é natural, porque se o estudante tiver esse estímulo externo, ele vai aprender a falar. O apelo que eu faço aqui a pais, e principalmente a educadores, e principalmente a educadores da educação infantil e fundamental 1, é que deixem esses estudantes o maior tempo possível expostos a estímulos linguísticos riquíssimos para que essas crianças possam ter o maior número de estímulo para que possam falar bem e cada vez com maior qualidade.
A escrita, ao contrário, é uma invenção cultural. Essa a gente tem a vida inteira para aprender, não é? A vida inteira. Então eu dizia que a questão do natural, ela é um pouquinho relativa. Andar é natural, falar é mais ou menos natural, escrever não é natural, porque a gente aprende, porque é uma invenção da sociedade, é uma invenção do homem. Muito bem. O que isso importa? Importa porque os nossos estudantes precisam aprender a ler e a escrever para tornarem-se sujeitos do seu dizer. E isso, para mim, é de extrema importância porque isso se ensina. E isso se ensina na escola. Eu sempre digo que pai e mãe têm a responsabilidade de educar os seus filhos. E a escola tem a responsabilidade de ensinar essas mesmas crianças. E ensinar o quê? No nosso caso, professores de língua portuguesa e professores do Fundamental 1, ensinar a essas crianças ler e escrever. Ler o quê? Ler tudo. Ler tudo. Ler o mundo, ler todos os gêneros textuais. Isso se aprende na escola. Ler textos, porque quanto mais a gente ensinar os nossos alunos a ler, melhor será desenvolvidas as habilidades cognitivas dessas crianças. Melhor sendo desenvolvidas as habilidades cognitivas dessas crianças, um maior número de sinapses essas crianças vão conseguir elaborar. Quanto maior o número de sinapses essas crianças conseguirem elaborar, maior será o conteúdo que essas crianças conseguirão elaborar. Vamos pensar aqui um pouquinho. O que significa construir conhecimento? Construir conhecimento significa ler, estabelecer as relações e aí construir conhecimento. Então, assim, ler é ler este mundo, é compreender textos cada vez mais difíceis. Às vezes pais me perguntam assim: nossa, mas o meu filho só lê história em quadrinhos, ele não consegue ler um texto mais comprido. Não tem problema. O importante é que ele tenha acesso ao código linguístico e aos poucos ele vá aumentando a dificuldade e vá compreendendo que ele precisa compreender textos menores para ir compreendendo textos maiores. Porque nós temos uma questão aqui importantíssima, que é a construção da referência. Nós precisamos ensinar os nossos alunos a construir referência. O que é construir referência? É compreender o texto que lê. É inconcebível os nossos adolescentes hoje de ensino médio, às portas de um Enem e às portas de um vestibular, terminarem de ler um texto e não saberem o que leu. Isto é inconcebível. Por que a redação do vestibular é a grande vedete do processo? Não é? Ela é a grande vedete do processo, por quê? Porque os alunos não têm o que dizer na redação do vestibular. Não é que eles não saibam escrever, eles sabem escrever. As pesquisas têm mostrado aí que os alunos do vestibular nem têm mais problema de ortografia. Eles não têm problema de mistura de internetês com alguma coisa assim. Qual é o problema da redação do vestibular? Eles não têm o que dizer. Eles não conseguem construir raciocínios lógicos, eles não têm informação, eles não têm o que dizer. Por quê? Porque eles não têm a leitura, eles não têm a compreensão do mundo, eles não têm habilidades cognitivas desenvolvidas. Então, o problema não é a escrita, o problema é de informação. Então, voltando para o nosso tema da leitura e da escrita. O ensino da leitura na escola é de extrema importância para que essas habilidades sejam construídas. E aqui, eu não poderia deixar de comentar, porque esse é o tema do nosso congresso, é nessa leitura e nessa escrita que nós temos a educação para o pensar. Porque se eu não usar da leitura para educar para o pensar, eu não crio habilidades do pensamento, eu não crio nesses meus adolescentes, nessas minhas crianças, condições de curiosidade, de investigação, de questionamento, de diálogo, de problematização. Vejam, os textos de história eu preciso problematizar. Os textos de geografia, chega da época de decorar data, nome de rio e capital. Nós precisamos questionar, porque essas informações estão na internet, os alunos já sabem. O que nós precisamos?
problematizar, nós precisamos questionar, nós precisamos dialogar, nós precisamos criar novas realidades, nós precisamos conhecer essas mesmas informações em novas plataformas. Então, os nossos adolescentes e jovens da educação básica precisam disso tudo numa perspectiva interdisciplinar. E aí, a educação para o pensar vem nos ajudar. Porque o que significa uma perspectiva interdisciplinar? Significa que os nossos estudantes precisam aprender a ler e a escrever português, história, geografia, matemática, biologia, educação física, ensino religioso, governo querendo ou não querendo. Nós precisamos fazer com que os nossos estudantes aprendam a ler e a escrever, a questionar, a dialogar, a interrogar, a criar raciocínios lógicos, a criar raciocínios inteligentes, não é? Pela sua capacidade de escrita, de leitura de mundo, certo? Porque ele se apropriou do sistema linguístico e consegue, como sujeito do seu dizer, construir frases inteligentes, parágrafos inteligentes e, por sua vez, textos de diferentes gêneros textuais em diferentes suportes, sejam lá quais forem necessários para aquela necessidade. No próximo bloco, a gente vai trabalhar um pouquinho com essas habilidades cognitivas. E aí a gente vai trabalhar uma questão que me parece que é de extrema importância, que é a elaboração do texto. Veja, qual é o papel do texto neste universo de leitura e escrita que constrói capacidades cognitivas dos nossos estudantes nas diversas realidades da escola? A gente já volta. Bom, retomando então, essa questão da leitura e da escrita, eu quero focar um pouquinho agora para essa questão da interdisciplinaridade, como eu dizia antes. E agora nós chegamos no texto. Vejam bem, se o nosso estudante se apropria do sistema linguístico e se enuncia, ele se torna um sujeito do seu dizer. E tornar-se sujeito do seu dizer faz com que ele construa referência, que é o principal, construa referência nas diferentes disciplinas. Construir referência nas diferentes disciplinas significa que ele está construindo conhecimento nas diferentes disciplinas e isso possibilita que ele faça inferências nas diferentes disciplinas e, a partir daí, estabeleça relações entre essas disciplinas. Todos nós sabemos que estabelecer relações entre as diferentes disciplinas é estabelecer relações entre os diferentes conhecimentos, entre os diferentes conteúdos. Isso é, na verdade, construção do conhecimento. Agora, veja bem, ampliar o desenvolvimento das habilidades cognitivas trabalhadas nos processos de ensino e de aprendizagem, e como eu dizia antes, o foco hoje é na aprendizagem do estudante, significa que o trabalho de texto precisa ser intenso na sala de aula. E quando eu digo trabalho de texto tem que ser intenso na sala de aula, eu estou trabalhando aqui o texto em duas perspectivas. O texto como ponto de partida e o texto como ponto de chegada. E aqui eu não vou dividir que isso precisa ser tanto na educação infantil, fundamental 2, médio ou 1, toda a escola, toda a educação básica, no meu entendimento, precisa ter o texto como ponto de partida e ponto de chegada. O que eu quero dizer com isso? O ponto de partida é ter o texto como unidade básica de ensino. Todo o ensino, todo o trabalho que eu vou fazer com qualquer disciplina, com qualquer conteúdo, precisa ter o texto como unidade de partida, como unidade de ensino, como ponto de partida. Porque, na verdade, o conteúdo está no texto. Ele está ali, em qualquer texto, do livro didático, da revista, do jornal, da internet, em qualquer plataforma, isso é o de menos, qualquer gênero textual. Porque, na verdade, o que nós precisamos trabalhar numa situação de sala de aula são as diferentes manifestações da linguagem, para que o aluno tenha acesso às diferentes manifestações da linguagem, em diferentes suportes. E aqui eu aproveito para fazer um apelo e um parênteses. Às vezes as pessoas dizem assim, mas as crianças menos favorecidas não vão aprender mesmo. Ao contrário,
São as crianças menos favorecidas que precisam ter mais acesso às diferentes manifestações da linguagem. Porque as que têm acesso vão ter acesso de qualquer jeito, independente do professor. Agora, as que não têm, essas sim, essas dependem do professor. E aqui sim, me parece que o professor tem um trabalho muito maior e talvez um papel de mediador muito maior do que um trabalho de mediação para as crianças mais favorecidas. Mas, enfim, fecha parênteses, porque o trabalho do professor como mediador é de extrema importância em qualquer situação de ensino. Então, voltando, o texto como ponto de partida significa que ele é o instrumento de partida para o início da construção do conhecimento, em que a gente coloca o nosso estudante e nós mesmos como uma situação de leitor. O que significa o texto como ponto de partida e nós nos colocarmos numa situação de leitor? Significa que nós vamos decodificar o código, sim, nós vamos nos colocar numa situação de decodificar o sistema, mas principalmente nós vamos nos colocar numa situação de aprendentes, de apreender o sistema linguístico e compreender e processar e construir referência. Isso significa construir conhecimento. No momento em que a gente tem o texto como ponto de partida, significa que eu vou produzir um texto. Para eu produzir o texto como ponto de chegada, é porque eu vou dizer o que eu aprendi. Aí eu tenho o texto como ponto de chegada, ou seja, aí eu vou dizer qual a referência que eu construí, aí eu vou trazer as inferências que eu construí, aí eu vou trazer as relações que eu construí. Que relações foram essas? Todas as relações possíveis que eu consegui construir em todas as disciplinas que todos os professores na escola trabalharam. Todos são responsáveis pela construção da referência e das inferências na escola. Então vejamos, ter o texto como unidade de ensino numa situação de sala de aula significa colocar os alunos, colocar os nossos estudantes numa situação de aprendentes, numa situação de diálogo e fazer da sala de aula um espaço de construção do conhecimento. Nós precisamos reconquistar o espaço da sala de aula como um espaço de prazer, como um espaço de que ali eu posso ser feliz porque ali eu construo o conhecimento. E ter o texto como um ponto de partida, porque é no texto que eu vou encontrar conhecimento, conteúdo, e é a partir dele que eu construo referência para dizer alguma coisa. E é o texto que eu vou, a partir dele, tê-lo como ponto de chegada para dizer o que eu entendi, para eu expressar a minha opinião, trazer as inferências, dialogar com os meus colegas, discutir, planejar, contrapor. E aí eu posso propor uma educação para o pensar, porque eu posso pensar com os meus colegas e dizer coisas que talvez o outro não concorde. E aí eu posso dignamente, eticamente, honestamente, justamente discutir questões que fazem da diferença um espaço de felicidade. Porque a escola precisa resgatar o seu espaço dentro da sociedade como um espaço de construção de conhecimento, de construção de sujeitos éticos, de construção de pessoas que saibam ler o mundo, porque aprenderam na escola a ler o mundo desde o momento em que se constituíram como sujeitos. Agora, eu só consigo construir sujeitos e constituir sujeitos se eu aprender a ensinar esses sujeitos a ler. Não existe sociedade sem língua e não existe língua sem sociedade. Porque se a gente pensar, quem que a gente encontra na sociedade? Sujeitos falando com outros sujeitos. E esses sujeitos usam o que para se comunicar com os outros sujeitos? Língua. Eles usam a língua. E aquilo que eu dizia num bloco anterior, se alguém me perguntasse, muitos me perguntam, para que serve a língua? Para me comunicar com os outros. A língua serve para viver. E oxalá que sirva para viver e viver bem. É isso que nós queremos. Então, quando eu digo que a escola precisa fazer do texto uma unidade de ensino e um ponto de partida e um ponto de chegada, eu estou dizendo que todos os professores, seja em qualquer situação de ensino na sala de aula,
precisa tê-lo como esse ponto de partida e como esse ponto de chegada. E assim a gente constrói a referência, e assim a gente constrói as inferências, assim a gente estabelece as relações, assim a gente constrói o conhecimento e assim a gente educa as nossas crianças para pensar e pensar num mundo melhor. Essas atitudes são exploradas e elas precisam ser exploradas na situação de sala de aula e elas devem ser exploradas em pequenas comunidades de investigação. E essas comunidades de investigação, elas são estabelecidas e elas se constituem nas salas de aula. A sala de aula é o nosso espaço criativo. É aqui que eu preciso construir sujeitos. É aqui que eu construo cidadãos, em todas as disciplinas escolares. É aqui que eu provoco a construção do conhecimento. É aqui que eu provoco a construção da cidadania. É aqui que eu formo o estudante enquanto leitor de diferentes textos. É aqui que eu provoco leitores que questionam, é aqui que eu provoco leitores que acham bom, que acham ruim, é aqui que eu construo cultura, é aqui que eu construo leitores que se apropriaram do sistema linguístico e hoje conseguem dizer coisas interessantes. É aqui, na sala de aula, que eu construo professores, é na sala de aula que eu construo educadores que tomam o texto como um amigo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Cláudia, o que você faz? Eu digo, sou professora de português. Ui, tem até um arrepio. Por quê? A língua é o que nos movimenta, a língua é o que nos aproxima. Então, assim, o que eu gostaria que ficasse aqui para a gente depois perguntar, e gostaria que chegassem perguntas até mim. Por que ler? Por que escrever? Por que os nossos estudantes hoje chegam no ensino médio e para a gente conseguir que eles leiam um texto na sala de aula é tão difícil? Por que é tão difícil os nossos estudantes lerem uma obra literária no ensino médio e ainda torcer que eles não leiam um resumo? Por que ler e ficar encantado e embriagado com Machado de Assis é tão difícil? Por quê? O que aconteceu que as crianças entram na educação infantil e no Fundamental 1 lendo e terminam a escola odiando? Onde está o problema no meio do caminho? O que aconteceu? Acho que são coisas que nós precisamos nos perguntar. Qual é o problema da leitura e da escrita no meio do caminho que fez com que isso acontecesse? Que sujeito que nós construímos que de repente param de ler? Que de repente param de construir conhecimento e estabelecer relações, que de repente param de escrever. Como que um aluno de ensino médio me pede uma ideia para acabar o texto para completar 20 linhas? Não entendeu nada. Essas são algumas questões que eu levanto para os nossos estudantes. Mas acho que nós poderíamos também aproveitar o momento para nos perguntar o seguinte: eu não consigo construir sujeitos do seu dizer se eu, enquanto educador, enquanto professor, também não sou sujeito do meu dizer. Veja bem, na medida em que eu me aproprio do sistema linguístico e me anuncio, eu sou sujeito do meu dizer. Agora, eu só sou sujeito do meu dizer se eu tenho o que dizer. E nós, professores, sabemos que nós só somos sujeitos do nosso dizer se nós nos formamos para isso, se nós estudamos para isso, se nós todos os dias alimentamos esse nosso fazer pedagógico, que não é fácil. Não é fácil, né? Só nós que estamos na sala de aula todos os dias sabemos o que significa entrar numa sala de aula e estrear todos os dias. Não é? Todos nós aqui que vivemos a situação de ser professor, de enfrentar todas as dificuldades que um professor enfrenta, e aqui eu não vou enumerar porque não é nem o caso, porque se nós somos professores e estamos aqui sorrindo e felizes, é porque na verdade todos nós amamos o que nós fazemos. E se alguém nos perguntar se a gente mudaria de ideia ou mudaria de profissão, nós não mudaríamos e não faríamos outra coisa. Mas veja, eu só posso cobrar do meu aluno que seja sujeito do seu dizer, que seja um sujeito ético, responsável, leitor, escritor, se eu mesmo for leitor, escritor,
curioso, né? Porque é muito triste quando a gente encontra um professor que deixou de ser curioso. É muito triste quando a gente encontra um professor que também só lê o resumo. É muito triste quando a gente encontra um professor que também lê só a orelha do livro, não é? Então, assim, que leitor que eu me tornei no decorrer da minha vida? Que escritor eu me tornei no decorrer da minha vida? Será que eu escrevo textos com os meus alunos na sala de aula? Quantas redações eu fiz este ano? Quantos textos eu escrevi com os meus alunos neste ano? Quantos livros eu tenho na minha cabeceira? Quantos livros eu também já li com os meus alunos este ano? Então, acho que essas questões também são para nós educadores. Que diálogo que eu estabeleço com os meus alunos nos textos que eu tenho lido? Será que eu estabeleço as relações das leituras que eu faço com os meus alunos? Eu insisto. Como que eu desenvolvo as habilidades cognitivas com as leituras que eu faço, com as escritas que eu faço, juntamente com os meus estudantes? Pais, que leituras que nós fazemos como pais junto com os nossos filhos? Irmãos mais velhos, não é? Irmão mais velho é um saco, né? Irmão mais novo, que leituras eu faço lá na minha família? Enfim, que leituras nós fazemos enquanto sujeitos para melhorar o mundo? Acho que essas são atitudes que podem melhorar esse mundo, que podem melhorar a nossa escola e que podem, quem sabe, nos fazer felizes. Obrigada, foi um prazer ter conversado com vocês e quem sabe algumas perguntas surjam aí e a gente pode conversar mais um pouco. Eu estou à disposição de vocês, certamente a equipe aí vai disponibilizar e-mail, WhatsApp, eu estou à disposição. Vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus, sejam felizes.